Eu sei que tu quer aprender mais sobre radiciação e de uma maneira exclusiva vou te ensinar as propriedades da radiciação como tu nunca viste. Vem comigo até o final desse vídeo que tu vai aprender de verdade. Buenas gurizada, sou o professor Subtil, professor de matemática, e com apenas 7 exemplos vou te ensinar todas as propriedades da radiciação de uma maneira muito fácil e muito leve. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. E aí eu te trago o primeiro exemplo, raiz de 300 menos raiz de 48. Como é que a gente calcula? Na verdade, para calcular esse tipo de raiz, primeiro tem que calcular o raiz de 300 e depois o raiz de 48, e aí sim fazer a subtração entre eles. Começando com a raiz de 300, se tu olhar o 300, como é que a gente pode ver ele de uma maneira diferente? 100 vezes 3, porque 100 vezes 3 também é 300, então a gente pode mudar o radicando. E aí ficando raiz de 100 vezes 3, aí eu te trago a primeira propriedade, que é o quê? A gente pode separar a raiz quando estiver multiplicando ou dividindo, neste caso multiplicando. Então como é que fica? Raiz de 100 vezes raiz de 3. E claro, e calculando raiz de 100, que é 10, porque 10 vezes 10 dá 100, logo o resultado final fica 10 raiz de 3. E agora a gente calcula raiz de 48. E aí se faz a mesma coisa, desmembra esse 48. Claro que por uma questão de estratégia, como a gente desmembrou o 300 em 3 vezes 100, a gente usou o 3, também a gente faz a mesma coisa com 48, a gente desmancha ele 3 vezes alguma coisa para que dê 48. E nesse caso vai dar 16 vezes 3, porque 16 vezes 3 é 48. Aí raiz de 16 vezes 3, o que se faz? Mesma coisa, mesma propriedade. A gente desmembra, então vai ficar raiz de 16 vezes raiz de 3. E calculando raiz de 16 vai dar quanto? 4, porque 4 vezes 4 é 16. Como raiz de 3 a gente não consegue calcular, porque o 3 é número primo, logo vai ficar 4 raiz de 3. Como no exercício é raiz de 300 menos raiz de 48, a gente substitui os resultados no raiz de 300 e no raiz de 48. Substituindo no raiz de 300, 10 raiz de 3. E no raiz de 48, 4 raiz de 3. E aí 10 raiz de 3 menos 4 raiz de 3, logo vai dar 6 raiz de 3, porque a gente subtrai os números e mantém a raiz. E está feita a conta. Eles estão deixando a gente sonhar. E agora o segundo exemplo, raiz quadrada de 6 e raiz cúbica de 12. Quem é maior? Na verdade, para a gente comparar raízes, o ideal é sempre os índices serem iguais. Só que aí tem um problema, porque o primeiro número, o índice é 2, raiz quadrada, índice 2 quando não tem nada é 2, e no raiz cúbica de 12 o índice é 3. E aí, como é que a gente iguala esses índices? Uma estratégia que pode utilizar, tanto em concurso, vestibular, a gente pode multiplicar um pelo outro os índices, para que fique igual. No caso, o quadrado, a gente pode multiplicar por 3, e no cúbico a gente multiplica por 2. Que daí ambos vão dar 6. Claro, agora eu vou utilizar a propriedade, como a gente multiplicou a raiz quadrada de 6, o índice por 3, para poder fazer isso, a gente tem que multiplicar por 3 também o expoente do 6. Como não tem nada, o expoente é 1, então vai ficar 1 vezes 3, logo vai ficar 6 ao cubo. E a mesma coisa no raiz cúbica de 12. Como a gente multiplicou o índice por 2, usando a propriedade para multiplicar o índice por qualquer número, a gente tem que multiplicar pelo mesmo número o expoente do número 12. Como não tem nada e o expoente é 1, então vai ficar 1 vezes 2, logo vai ficar 2. Ou seja, raiz de índice 6 de 12 ao quadrado. Agora, com os índices iguais, o que a gente faz? Calcula o radicando. 6 ao cubo vai dar 216, porque é 6 vezes 6 vezes 6. E 12 ao quadrado é 144, porque é 12 vezes 12. E aí, como os índices são iguais, a gente pode comparar o número de dentro diretamente. E quem é maior? É o lado do 216. Logo, se a raiz de índice 6 de 216 é maior que a raiz de índice 6 de 144, então a raiz quadrada de 6 é maior que a raiz cúbica de 12. Meu Deus. E coloca nos comentários aqui se tu faria diferente esse exercício. Nosso terceiro exemplo, raiz quadrada de 9/4. Como é que a gente calcula? Muito simples, é só usar a propriedade da divisão de raiz.
E é o mesmo raciocínio da multiplicação, só que a diferença é que é a divisão. Então a gente vai desmembrar essa fração ou essa divisão. E aí vai ficar raiz de 9 sobre raiz de 4. E aí fica fácil. Qual é a raiz quadrada de 9? 3, porque 3 vezes 3 é 9. E raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Logo, nosso resultado final é 3 meios. E fechou a conta. Claro, não saia desse vídeo porque tem mais propriedades importantes para te aprender. E agora nosso quarto exemplo, raiz de 27 sobre raiz de 3. E aí, como é que fica? Claro que raiz quadrada de 27 vai dar um número quebrado, ou um número irracional. E raiz de 3 também. E aí, para driblar isso, o que se faz? Faz o caminho inverso. Como no exemplo anterior a gente desmembrou, nesse caso a gente vai juntar, vai ficar raiz de 27 sobre 3. E aí, claro, uma fração é a mesma coisa que uma divisão. Quanto é que é 27 dividido por 3? Dá 9, então vai ficar raiz quadrada de 9. E aí ficou barbada. Qual é a raiz quadrada de 9? Dá 3, porque 3 vezes 3 é 9. E aí uma coisa que parecia impossível agora ficou muito fácil. E claro que com essa dica, convido para te curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque dicas como essa é difícil de encontrar. E agora nosso quinto exemplo, raiz de 6 vezes raiz de 6. Se tu observar, as raízes são iguais. Quando acontecer isso, é muito simples. Basta cortar as raízes. Então raiz de 6 vezes raiz de 6 vai ser 6. E acabou a conta também. E tu sempre pode fazer isso com qualquer raiz. Quando tu multiplica por ele mesmo, vai dar o próprio número. E aí, com esse conhecimento, a gente vai entrar no penúltimo exemplo. Então, te peço ficar até o final desse vídeo. 1 sobre raiz de 6. Por que eu ensinei anteriormente o exemplo com raízes iguais? Porque quando acontecer isso de ter uma fração com a raiz embaixo, normalmente tu não vai encontrar nas respostas em vestibular, concurso, enfim. Não vai ter a raiz embaixo, no denominador. E aí o que tem que fazer? Tu tem que sumir com essa raiz de baixo. E aí para fazer isso, qualquer fração quando tiver uma raiz embaixo, tu vai multiplicar pela essa mesma raiz em cima e embaixo para poder eliminar o de baixo. Então neste caso, 1 sobre raiz de 6. O que tem que fazer? Multiplicar por raiz de 6 em cima e embaixo. E aí basta fazer a conta. 1 vezes raiz de 6 vai dar raiz de 6. E raiz de 6 vezes raiz de 6 vai dar 6. Logo, nosso resultado final é raiz de 6 sobre 6. E aí a gente não tem o denominador, que é o número de baixo, com uma raiz. Em cima não tem problema nenhum, mas embaixo normalmente não se encontra respostas assim. E agora o nosso último exemplo, e esse exemplo eu vou usar duas propriedades para resolvê-la. Raiz cúbica de raiz de índice quarto de 5 na 24. E agora, como é que a gente resolve esse mistério? Muito simples. A primeira propriedade que a gente vai utilizar é índice sobre índice. Quando tem o índice sobre índice, ou duas raízes juntas, ou dois radicais juntos, a gente multiplica os índices. Como tem o 13 e o 4, a gente vai multiplicar esses dois números. 3 vezes 4 vai dar 12. Logo vai ficar raiz de índice 12 de 5 na 24. E agora, para resolver essa raiz, então a gente vai usar a segunda propriedade, que é o quê? Quando tiver uma potência dentro de uma raiz e a gente quer tirar esse radical ou sumir com essa raiz, primeiro tu vai tirar essa potência para fora, então vai tirar o 5 na 24, e o índice, que é 12, vai ficar sempre embaixo do expoente. Então vai ficar 5 na 24 sobre 12. E aí 24 dividido por 12, porque uma fração é uma divisão, vai dar 2, então vai ficar 5 ao quadrado, e aí 5 ao quadrado, que é a mesma coisa que 5 vezes 5, vai dar 25. E aí fechou a conta. E como eu sei que tu gostou muito desse vídeo e tu aprendeu demais as propriedades usando exemplo, aí eu te convido para assistir esse outro vídeo aqui sobre potenciação para melhorar mais as tuas habilidades matemáticas. Te vejo na próxima. Valeu!